Gênesis capítulo 48. Algum tempo depois, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e foi vê-lo. E anunciaram a Jacó: o seu filho José está aí, e quer vê-lo. Com muito esforço, Israel assentou-se na cama. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã. Ele me abençoou e disse: farei com que tenha muitos filhos e que os seus descendentes se multipliquem e formem muitas nações. Além disso, darei esta terra aos seus descendentes por propriedade para sempre. Agora ouça bem, José. Os seus 2 filhos, que nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse ao Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, tanto quanto Rúben e Simeão. Mas os outros filhos que você tiver serão seus. Eles serão chamados para receber sua herança, segundo o nome de um de seus irmãos. Quando eu voltava de Padã, sofri muito com a morte de Raquel na terra de Canaã, no caminho perto de Efrata. Eu a sepultei ali mesmo, à beira da estrada para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são eles? São os filhos que Deus me deu aqui no Egito, respondeu José. Então Israel disse: coloque-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da velhice, de modo que enxergava muito mal. José trouxe os seus filhos para bem perto do avô deles, e ele os beijou e os abraçou. Então Israel disse a José: eu não tinha mais esperança em vê-lo novamente, e agora Deus me permitiu ver também a seus filhos. Depois José tirou-os de perto de seu pai e inclinou-se diante de seu pai, com o rosto no chão. Em seguida, deu a mão direita a Efraim, à esquerda de Israel, e a mão esquerda a Manassés, à direita de Israel. Os 3 se aproximaram de Israel, mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando os braços. Assim deu a Efraim, o mais novo, a bênção que normalmente caberia a Manassés, que era o filho mais velho, e abençoou a José, dizendo: o Deus a quem meus pais, Abraão e Isaque, serviram, o Deus que me sustentou durante toda a vida até o dia de hoje, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos. Que eles sejam chamados pelo meu nome e pelo nome de meus pais, Abraão e Isaque, e que os descendentes deles venham a ser uma multidão na terra. José não gostou ao ver o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso pegou a mão do pai, a fim de tirá-la da cabeça de Efraim e colocá-la sobre a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: assim não, meu pai, pois o filho mais velho é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Os descendentes de Manassés também formarão um grande povo, mas o seu irmão mais novo será o maior do que ele, e os seus descendentes formarão muitas nações. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: vocês servirão como exemplo para a bênção que darei a outros. O povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros. Eles vão dizer assim: que Deus faça a você o que fez a Efraim e a Manassés. Dessa forma, colocou o nome de Efraim à frente de Manassés. Em seguida, Israel disse a José: vou morrer logo, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus pais. Dou a você mais que a seus irmãos. Você receberá a região montanhosa, a qual tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Gênesis capítulo 49. Depois Jacó mandou chamar os seus filhos e disse: fiquem todos juntos, e eu direi a vocês o que há de acontecer no futuro. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam as palavras de seu pai Israel. Rúben, você é o meu filho mais velho. Você é a expressão da minha força, o primeiro fruto da minha vitalidade. Você é superior em nobreza, superior em poder. Você é arrojado como as águas, entretanto não será o mais importante, porque pecou na cama de seu pai. Você desonrou o leito de seu pai. Simeão e Levi são os irmãos, usam a espada para a violência. Não estarei presente nos seus planos, nem participarei das suas reuniões, porque não controlam a sua fúria, e saíram matando homens e mutilaram touros.
Maldita seja a sua fúria, pois era violenta, e a sua ira, pois era cruel. Eu os dividirei na terra de Jacó, e os dispersarei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão destruirá os seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Meu filho, você pegou sua presa e depois subiu vitorioso. Inclina-se e deita-se como o leão e como a leoa. Será que alguém tem coragem de despertá-lo? Ninguém tirará o cetro dele, até que venha aquele a quem ele pertence, e os povos lhe obedecerão. Ele amarrará o seu jumentinho a uma videira, na melhor videira que encontrar. Levará as suas roupas no vinho e a sua capa no sangue das uvas. Seus olhos serão mais escuros do que o vinho, seus dentes branqueados pelo leite. Zebulon vai morar nas praias do mar e servirá como porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é como um jumento de ossos fortes deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que era bom ficar descansando e desfrutando das delícias de sua terra. Aceitou curvar seus ombros para que colocasse o fardo nos seus ombros, e concordou em trabalhar como escravo. Dan será juiz do seu povo, como se fosse uma só tribo. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma serpente venenosa à beira do caminho, que morde o calcanhar do cavalo, que empina e faz cair para trás o cavaleiro. Ó Senhor, espero a sua salvação. Gade será atacado por um bando de guerrilheiros, mas ele os atacará pela retaguarda. Aser, a sua mesa será farta e produzirá alimentos dignos de um rei. Naftali é uma gazela solta que profere palavras formosas. José é um ramo frutífero próximo à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. Os arqueiros lhe deram amargura atirando flechas que o aborreciam. Mas o seu arco permanece firme, e os seus braços são fortes pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos da fertilidade e da maternidade. As bênçãos de seu pai serão maiores do que as bênçãos de seus antepassados, até os limites dos montes eternos. Que essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que foi separado entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo feroz, de manhã devora a presa e de tarde reparte o que sobrou. São essas as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai falou quando os abençoou, dando a cada um a bênção devida. Depois lhes deu as seguintes ordens: vou morrer logo e me reunir ao meu povo. Enterrem-me com os meus pais na caverna do campo do Eteu Efron, na caverna do campo de Macpela, próximo a Mare, na terra de Canaã, o campo que Abraão comprou de Efron, como propriedade para a sepultura da família. Ali foram enterrados Abraão, sua mulher Sara, Isaque e sua mulher Rebeca, e ali enterrei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos heteus. Tendo acabado de dar essas ordens a seus filhos, Jacó recolheu seus pés na cama e morreu, e foi reunido aos seus antepassados. Gênesis capítulo 50. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Ele deu ordem a seus servos, aos que eram médicos, para embalsamarem seu pai, e os médicos embalsamaram o corpo de Israel. O processo de embalsamento levou 40 dias, que era o prazo normal para isso. Os egípcios chocaram a sua morte por 70 dias. Depois que terminou o período de luto, José falou com a alta corte de Faraó: peço a bondade de vocês de falarem com o Faraó a meu favor, dizendo: meu pai me fez jurar o seguinte: estou perto da morte, enterre-me na terra de Canaã, no túmulo que preparei para mim. Por favor, deixe-me subir e enterrar meu pai, depois eu voltarei. E o Faraó respondeu: vá e enterre o seu pai como ele o fez jurar. Então José subiu para enterrar o seu pai. Foram com ele todos os oficiais do Faraó, os membros mais importantes da sua família e todas as autoridades da terra do Egito. Além deles, foi toda a família de José, seus irmãos,
e os demais membros da família de seu pai. Somente as crianças, os rebanhos e o gado foram deixados na terra de Gósen. Também foram com eles homens a cavalo e carruagens. Assim o cortejo foi muito grande. Chegando ao campo de beneficiamento de grãos de Atade, a oeste do rio Jordão, choraram muito. E José chorou a morte do pai por 7 dias. Quando os cananeus, moradores daquela terra, viram o luto em Atade, disseram: é impressionante o choro desses egípcios. Por isso, aquele lugar que fica além do rio Jordão se chamou Abel-Misraim. Assim os filhos de Israel fizeram o que ele lhes tinha ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o enterraram na caverna do campo de Macpela, próximo a Mane. Abraão tinha comprado essa caverna com o campo do heteu Efron. Ele recebeu a escritura de posse para que fosse usada como cemitério da família. Depois disso, José, seus irmãos e todos os que foram com ele para o enterro de seu pai voltaram para o Egito. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: agora é possível que José nos persiga e se vingue do mal que fizemos a ele. Por isso mandaram este recado a José: antes de morrer, o seu pai deixou uma mensagem a você. A mensagem é esta: perdoe a maldade de seus irmãos e o pecado que cometeram com o mal que fizeram a você. Agora lhe pedimos que perdoe a maldade dos servos do Deus de seu pai. Enquanto falavam, José chorou. Depois os irmãos foram falar pessoalmente com ele. Ficaram inclinados diante de José e disseram: aqui estamos dispostos a servi-lo como seus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Por acaso estou no lugar de Deus? É bem verdade que vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. Por isso, não tenham medo, vou sustentar vocês e seus filhos. Assim ele os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José e toda a família de seu pai ficaram morando no Egito. Ele viveu 110 anos. José chegou a ver os filhos e os netos de Efraim. Viu também os filhos de Maquir, que era filho de Manassés, os quais José tomou no colo. Disse José aos seus irmãos: está chegando o dia da minha morte, mas Deus certamente virá ao encontro de vocês no tempo certo, e os tirará dessa terra, e os fará voltar para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José fez que os filhos de Israel jurassem, dizendo-lhes: estou certo de que Deus fará o que acabo de dizer. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui. José morreu com 110 anos. Seu corpo foi embalsamado e colocado num caixão no Egito.